Hoje à noite, espero que vocês tenham trazido suas Bíblias. Eu tenho pedido para vocês trazerem suas Bíblias, porque estamos aqui para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre seus problemas, e meus problemas, e os problemas da nação, e os problemas do mundo. Não o que alguém mais tem a dizer, mas o que Deus tem a dizer. E eu quero que vocês abracem comigo o 2º capítulo do Evangelho de João. O 2º capítulo do Evangelho de João. No versículo 23, Jesus disse, ou a Escritura diz, agora, quando ele estava em Jerusalém durante a Páscoa e os dias de festa, muitos creram em seu nome quando viram os milagres que ele fez, mas Jesus não se comprometeu com eles, porque ele conhecia todos os homens e não precisava que alguém testificasse sobre o homem, porque ele sabia o que havia no homem. Havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, um governante dos judeus. O mesmo veio a Jesus à noite e lhe disse, Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, pois nenhum homem poderia fazer os milagres que tu fazes, a menos que Deus esteja com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, verdadeiramente te digo, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Eu me lembro do primeiro dia em que fui à escola. Eu estava morrendo de medo. Nós tínhamos que caminhar até a escola naqueles dias, cerca de 2 ou 3 quilômetros, e caminhar de volta à tarde após o fim da escola, e minha mãe tinha me preparado um pequeno lanche para levar e comer na hora do almoço ou no recreio. Ninguém me disse que havia 2 recreios. Então havia um recreio por volta das 10 ou 10h30 para sairmos e nos esticarmos um pouco, e assim eu comi meu lanche muito rapidamente naquela hora. Bem, quando a hora real do almoço chegou às 12h30, eu não tinha nada para comer. E eu nunca vou esquecer aquele dia enquanto eu viver. Eu entrei no ônibus do lado errado, ou, isto foi 4 anos depois. Eu entrei no ônibus do lado errado, e o diretor saiu e ele pegou minha orelha. E eu acho que parte dela ainda está perdida. Que risos! Mas certa vez Bill Hybels disse em um de seus sermões que há tantas mudanças acontecendo rapidamente que nós nem percebemos quantas delas estão nos afetando. Ele disse que esta é uma era de sobrecarga de informação. Você e eu temos acesso a mais informação, dados, fatos, notícias e conhecimento do que qualquer outra pessoa na história. E a informação no mundo está duplicando a cada 5 anos. E então recebemos informação por meio de revistas e jornais. Somos informados que esquecemos até 80% dela em 24 horas, e virtualmente toda ela será esquecida até chegarmos à eternidade. Nicodemos, o homem sobre o qual estávamos lendo na Bíblia, era um grande líder religioso, e ele veio à noite. Provavelmente estava com medo de críticas, ou tinha um desejo por uma conversa privada com Jesus, e talvez esse fosse o único momento em que Jesus poderia lhe dar. Ou talvez ele estivesse pensando em se comprometer de uma nova maneira. Muitos de vocês têm pensado por muito tempo sobre religião e cristianismo. Estamos vivendo em um mundo revolucionário e em mudança. A capacidade moral do homem está ficando para trás em relação à sua capacidade tecnológica. E isso pode significar desastre e catástrofe para toda a raça humana, e muitas pessoas têm a sensação de que algo está prestes a acontecer. Eu sou questionado mais sobre o fim do mundo hoje em dia, onde quer que eu vá, do que jamais fui em todo o meu ministério juntos. As pessoas olham para o nosso mundo com todo o crime e todas as manchetes gritando para nós sobre os assassinatos, e vemos a depravação moral em tanta parte do nosso entretenimento, e nós nos perguntamos, estamos nos aproximando do fim? Estamos vivendo nos dias de Noé, como Jesus predisse que um dia aconteceria. Eu ouvi falar de um bêbado em Londres. Ele estava sob um poste de luz e procurava sua carteira que tinha perdido. E alguém passou e disse, "Você a perdeu aqui?" Ele disse, "Não,
uns 500 metros atrás. Bem, por que você não procura lá? Não há postes de luz lá, ele disse. Risos. Procurar é importante. Procurar por propósito e sentido é muito importante. Você tem propósito e sentido em sua vida? Eu já contei muitas vezes sobre o menino de 10 anos que foi até sua mãe e disse: "Mãe, como eu nasci?" E ela disse: "A cegonha te trouxe." E ele foi até sua avó e disse: "Vó, como você nasceu?" Ela disse: "A cegonha me trouxe." Ele disse: "Como minha mãe nasceu?" Bem, a cegonha a trouxe, e ele tinha que escrever um pequeno trabalho em sua classe sobre o nascimento. E ele escreveu em seu trabalho e disse: "Não há nascimento natural em nossa família há 3 gerações." Risos. Agora Nicodemos ficou surpreso e atordoado quando Jesus, se virando para ele, disse: "Nicodemos, você deve nascer de novo." Se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que estava roubando dinheiro das pessoas, você poderia entender. Ou a mulher no poço que tinha tido 5 maridos, você poderia entender. Ou o ladrão na cruz que era culpado de roubo e assalto e todo tipo de coisas, que implorou a Jesus que dissesse a Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Ou a mulher pega em adultério, mas dizer isso a um líder religioso como Nicodemos surpreendeu todo mundo. Você veja, Nicodemos era um governante, ele era rico, ele era religioso, e ainda assim ele estava procurando realidade, e é por isso que ele estava lá. Ele queria realização em sua vida que ele não havia encontrado em toda a sua religião. Deixe-me contar o quão religioso Nicodemos era e veja como você se compara. Ele jejuava 2 dias por semana. Ele passava 2 horas todos os dias orando. Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Ele era um professor de teologia. Ele trabalhava muito em sua religião. Mas Jesus disse: "Nicodemos, tudo isso não é suficiente. Você deve nascer de novo." Por que Jesus disse isso? Jesus podia ver em seu coração. Ele podia ver que ele tinha toda essa experiência religiosa externa. Ele tinha todas as tradições da religião, como o violinista no telhado. Tradição, tradição, tradição. Era o que ele cantava. E temos tradições em nossa igreja, e em todas as igrejas temos tradições. E nós nos apegamos a essas tradições. Mas tudo isso não é suficiente. Jesus disse que você deve ter uma experiência pessoal com Deus. Você deve vir a me conhecer como seu Senhor e Salvador, pessoalmente. Você não pode depender de suas tradições. Você não pode depender de sua família. Jesus disse a Nicodemos: "Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente." Por quê? O menino tocou no ponto quando disse: "Eu acho que eu simplesmente nasci errado." Sim, a Bíblia diz: "No pecado minha mãe me concebeu." Eu nasci em iniquidade. O que causa mentira, trapaça, ódio, preconceito, ganância, injustiça, egoísmo, crueldade, tensões raciais. O que causa isso? O que causa perversão? Jesus disse: "O coração." Ele disse: "Mas aquelas coisas que saem da boca procedem do coração, e eles contaminam a pessoa." Eles estão em nossos corações. Nós nascemos com essa tendência ao pecado, e à medida que envelhecemos, fazemos escolhas para pecar. Então nos tornamos pecadores por escolha, e então nos tornamos pecadores por prática. Praticamos esse pecado. É uma doença pior que o câncer, pior que a AIDS. E todo o mundo está infectado. E você pode viver até os 70 ou 80 ou 90 ou 100 anos de idade, mas seu espírito, sua alma, aquela parte de você que viverá para sempre no céu ou no inferno, aquela parte de você está morta, morta para Deus. E é pecaminosa. E é por isso que você precisa de perdão. É por isso que você precisa que Deus venha e justifique você. Você sabia que antes de você sair daqui hoje à noite, você poderia ser justificado diante de Deus como se nunca tivesse cometido um pecado? É sobre isso que se trata a cruz. É sobre isso que se trata a ressurreição.
É sobre isso que se trata o sangue de Cristo. Jesus veio para se dar a você porque Ele te ama, e quando Ele morreu naquela cruz, Deus colocou todos os nossos pecados nele. Ele se tornou culpado de assassinato, de mentiras, de adultério, de ganância. Todos os pecados que você e eu cometemos foram colocados nele. Ele voluntariamente fez isso porque Ele te ama. Deus te ama. Há muitas palavras usadas no Novo Testamento para pecado, não vou tentar usar todas elas. Uma delas é desviar-se de um caminho reto. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Nós nos desviamos cada um para o seu próprio caminho, disse Isaías. Em Romanos 5 diz: porque por um homem o pecado entra no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Assim, uma mudança radical deve ocorrer antes que você possa entrar no céu. Antes que você possa ser aceito por Deus, e essa mudança pode ocorrer hoje à noite. Para encontrar verdadeira ou real realização mesmo nesta vida, essa mudança deve ocorrer. Para ser aceito por Deus, essa mudança deve ocorrer. Agora, o que é esse novo nascimento? Quando Jesus disse, você deve nascer de novo. Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse, como pode um homem nascer de novo quando é velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele queria entender. Jesus indicou. A Bíblia indica que nós nunca entenderemos todas essas coisas. Nós nunca entenderemos todos os mistérios de Deus. Nós vemos pela fé. Nicodemos só podia ver o físico e o material. E Jesus estava falando do espiritual. Quando Jesus disse, você deve nascer de novo, Ele não queria dizer que você vai herdar isso. Você não herda a salvação de seu pai e mãe, a Escritura. Diz em João 1,12 que não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não me torna um automóvel. Você pode nascer em um lar cristão, mas isso não te torna um cristão. Tem que chegar um momento em sua própria vida em que você toma sua própria decisão e sua própria escolha. E então, algumas pessoas pensam que podem vir por seus próprios trabalhos, por fazer muitas coisas boas e grandes coisas. Isso é maravilhoso, continue fazendo-as, mas isso não salva sua alma. É um resultado de sua salvação. Em Tito 3:5 diz, não por obras de justiça que nós fizemos, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. Você é salvo pela graça de Deus. Agora, graça significa favor imerecido. Graça significa algo que você não merece. Você não pode trabalhar por isso, você não pode pagar por isso. É um presente de Deus. Você recebeu esse presente? Você recebe esse presente pela fé, e ele vem ao seu coração e te muda, e você nasce de novo. Você veja, o homem pecou em um ambiente perfeito. Nós tínhamos tudo. Adão e Eva tinham tudo. Eles não precisavam de forças policiais. Eles não precisavam de governo. Eles não precisavam de nada porque eles tinham tudo, mas eles rebelaram-se contra Deus. Eles pecaram contra Deus. E eles passaram isso de geração em geração, até você e eu, até que somos todos pecadores. Agora, nascer de novo significa nascer na família de Deus. Em Ezequiel diz, e darei a vocês um novo coração, e porei um novo espírito dentro de vocês. Em Romanos, Paulo fala disso como sendo vivo dos mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. Isso já aconteceu com você, Pedro disse. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Quão maravilhoso se tornar um participante da própria natureza de Deus. João chama isso de passar da morte para a vida. Você não está mais caminhando para a morte e destruição e inferno e julgamento. Você está caminhando para uma nova vida, uma vida eterna com Deus no céu. E você recebe isso hoje à noite. Bem como é realizado esse novo nascimento.
Há um mistério nele. A Bíblia diz: Jesus disse, o vento sopra onde quer. Eu não posso ver o vento. Eu posso senti-lo. Eu posso ver os resultados do vento, mas não posso ver o vento. O vento sopra onde quer. E então há a analogia ao nascimento natural. A concepção, apenas alguns segundos quando o esperma e o óvulo se unem, e então a gestação por 9 meses, e então o nascimento chega. E o trabalho de parto dura alguns minutos ou talvez alguns dias, e como isso se torna uma analogia ao novo nascimento? Bem, a recepção da palavra de Deus, isso é concepção. Pedro 1:23, sendo renovados não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. E então Romanos 10:7 diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou declaração ou proclamação. Também é a obra do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos convence de nossos pecados. Você não pode vir a Cristo a menos que o Espírito Santo te convença e te atraia. João 16 diz, e quando ele vier, ele repreenderá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe. Ele usará uma experiência trágica. Ele usará o sermão de um pastor, ele usará um folheto ou algo que você leu na Bíblia, o Espírito Santo dá nova vida. A Bíblia ensina que estamos mortos no pecado e vossos que estavam mortos em transgressões e pecados. O homem precisa de nova vida e essa nova vida é trazida pelo Espírito Santo. Essa é a nova nascimento e isso pode acontecer com você hoje à noite. Você pode sair daqui renascido e começar a vida toda de novo com Jesus Cristo, nascer de cima. E então, a Bíblia ensina que quando você recebe Cristo, o Espírito Santo vem para habitar. Ele habita com vocês e estará em vocês, diz a Escritura. Sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo e do Espírito de Deus que habita em vocês? Ele te dá um novo poder, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Esse poder pode vir de Deus hoje à noite, começando hoje à noite. Eu li sobre uma mulher que tentou seu teste de direção pela 308ª vez e falhou na Inglaterra. Talvez você tenha tentado quase tantas vezes na religião, mas você não encontrou. Você ainda está procurando, você ainda está vagando, você ainda está incerto sobre o futuro. Você não tem certeza absoluta. Você foi batizado e confirmado talvez, e você esteve na igreja, ou talvez você seja um líder na igreja. Mas algo está faltando. Ainda há um vazio lá, ainda há uma busca lá, ainda há uma incerteza lá. Eu estou pedindo a você hoje à noite para mover-se e confiar no Espírito Santo para dirigir e controlar sua vida. Você pode fazer isso hoje à noite, e eu vou pedir para você fazer isso. Você diz, bem, o que eu tenho que fazer? Há 3 coisas importantes para você fazer. Primeiro, você deve se arrepender do pecado. Arrependimento significa que você muda seu modo de viver e muda seu pensamento. Esteja disposto a uma mudança ocorrer em sua vida. A segunda coisa, pela fé e arrependimento andam juntos. Não há dicotomia, eles andam juntos. Você se arrepende e você acredita em Cristo. Você não acredita em nada mais para sua salvação exceto no Senhor Jesus Cristo. E você o recebe em seu coração e diz, Senhor Jesus, vem. E Ele virá. Então, a terceira coisa é obedecer a Ele. Diga, Senhor, eu sei que não posso viver a vida cristã. E Billy Graham não pode viver a vida cristã. E eu não posso. Se eu não tivesse a ajuda do Espírito Santo todo dia, eu seria um total fracasso. Todo dia, no que diz respeito a viver a vida cristã, eu sou um fracasso grande parte do tempo como é. Mas é o Espírito Santo que vem e vive através de você e em você, e te dá um poder para resistir à tentação que você nunca teve antes, e te dá uma nova alegria e uma nova paz, que você nunca sabia que existiam.
tudo isso pode ser seu. Hoje à noite, se você estiver disposto a dizer: Senhor, eu me arrependo, eu recebo você. Eu abro meu coração para você. Eu vou pedir para você fazer o que já vimos centenas de pessoas fazerem. Eu vou pedir para você se levantar de seu assento. Daqui de cima, e lá fora, bem atrás, e aqui atrás, e venha e fique na frente, e diga ao vir: eu o recebo. Eu estou disposto a me arrepender de meus pecados. Eu quero que haja uma mudança. Eu quero saber que fui salvo. Eu não tenho certeza de onde estou agora, mas eu quero saber. Você se levante e venha. Nós vamos esperar por você. Vamos pedir que as pessoas orem por aqueles que estão fazendo esses compromissos agora. E peço a ninguém para sair agora. Este é o momento sagrado do culto. Deixe muito quietamente as pessoas virem que Deus está falando. Apenas como estou sem uma súplica, mas que teu sangue foi derramado por mim e que tu me chamas para ir a ti. Ó, Cordeiro de Deus, eu vou, eu vou. Apenas como estou e não esperando para limpar minha alma de uma mancha escura para ti, cujo sangue pode limpar cada mancha. Ó, Cordeiro de Deus, eu vou, eu vou. Assim como centenas aqui responderam ao convite, assim você pode onde quer que esteja. Apenas ligue o número na sua tela agora. Amigos especiais querem ajudar você com a decisão mais importante que você pode tomar. Então, não espere. Ligue agora. Cura da mente. Sim, tudo o que preciso encontrar em ti. Ó, Cordeiro de Deus, eu vou, eu vou. Eu quero dizer uma palavra para você que pode ter estado assistindo pela televisão. Nós não estamos ao vivo na televisão. Isto pode ser mostrado várias semanas ou vários meses a partir de agora. Mas você participou deste culto. Você ouviu a mensagem, você ouviu a música, você ouviu o testemunho. E Deus falou com você. E você gostaria de dar sua vida a Cristo hoje à noite e ter certeza de sua relação com Ele. Eu vou pedir para você pegar o telefone e ligar para o número que você pode ver na sua tela. A maioria das cidades terá. Meu Deus te ajude a fazer esse compromisso hoje à noite. Ainda há tempo para fazer essa decisão importante. Apenas ligue o número na tela ou escreva essa carta hoje à noite para Sr. Graham. Alguém está esperando para orar e conversar com você e te ajudar. Não adie, ligue agora. Se você apenas orasse essa oração com meu Pai, ou se você tem alguma pergunta sobre uma relação com Jesus Cristo, por que não liga o número na tela? Haverá alguém lá para conversar com você, orar com você e responder às suas perguntas. E lembre-se, Deus te ama. Se você quiser entregar sua vida a Jesus Cristo, por favor, nos ligue agora mesmo gratuitamente no 1-877-772-45559. Isso é 1-877-772-45559. Ou você pode nos escrever no endereço Billy Graham, 1 Billy Graham Parkway, Departamento C, Charlotte, NC 28201. Ou você pode nos contatar na web 24/7 em Peace with Gods TV. Nós vamos enviar a você as mesmas ajudas que damos a todos que respondem ao convite. Em nome de Franklin Graham e da Associação Evangelística Billy Graham, obrigado por assistir e obrigado por suas orações. Franklin Graham, ainda temos uma janela de oportunidade para alcançar um mundo perdido e moribundo com a verdade do amor de Deus.